Boa noite, pessoal. Bem-vindo à minha live, a nossa live. Toda quarta tem conteúdos incríveis, onde a gente aprende muito com o micro, a gente aprende a se tornar pessoas melhores, a gente aprende a se conectar com as pessoas, se identificar com as histórias, nos motivar a ser pessoas melhores, profissionais melhores e não desistir da nossa jornada. Essa é a minha intenção. Ajudar vocês na jornada profissional de vocês e que vocês não desanimem, que vocês escutem histórias, se identifiquem e também aprendam e evoluem cada vez mais. Essa é a minha intenção com essas lives e eu convido pessoas sempre com a minha linha de pensamento. Meu nome é Larissa Aparo, eu sou dermopigmentadora estética paramédica e capilar, especialista em sobrancelhas e lábios, e cada quarta eu trago uma convidada e todas as minhas convidadas têm a minha linha de raciocínio, que é justamente, são pessoas humildes, que são bons profissionais, que buscam ajudar o próximo, que têm histórias encantadoras, são pessoas simples, eu gosto de pessoas assim, com essa linhagem de pensamento, e toda quarta tem alguém assim especial. Hoje, gente, essa minha convidada, ela é internacional, ela é do Japão, inclusive no Japão tá acontecendo as Olimpíadas, né, galera? E o Brasil tá com as medalhinhas, a gente tá gostando bastante, né? E ela é do Japão, ela tem uma academia lá e ela é especialista em fios, ela criou uma técnica dela de fios. Então ela sim tem muito conhecimento para passar para vocês, para nós e para mim, que eu tô aqui sempre disposta a aprender. A gente sempre aprende, e isso é fato na vida da gente. A pessoa que acha que sabe tudo, gente, imagina, a gente sempre aprende. Mas a história dela, gente, é uma história que eu quero contar antes de chamar ela, porque assim, a micropigmentação, eu falo aqui em vídeos, eu falo aqui em postagens, eu falo nos meus stories, eu falo que a micropigmentação muda a vida das pessoas. E quando eu falo isso, não é clichê, não é demagogia, é sério. A micropigmentação muda a vida das pessoas, de quem realmente tem interesse, de quem realmente tem foco, de quem realmente quer crescer com essa profissão. E a Pri, ela passou por um momento muito difícil na vida dela. E eu acompanho ela, eu gosto do jeitinho dela. Cá pra nós, eu sou fãzona dela. Então, e a Pri, ela passou por um momento muito difícil de uma doença, que é uma doença chata, uma doença que mexe com o nosso psicológico, que mexe com tudo. E o que ela fez? Ela não se entregou, ela não se fez de coitada, não como a maioria, mas como algumas pessoas não têm evolução e nem força pra seguir adiante, ela pegou e focou na micro. Aí hoje, gente, ela conseguiu lutar essa doença, se saiu muito bem, a micropigmentação transformou a vida dela porque deu um apoio, um conforto no momento que ela precisava e hoje ela é top em fios. Gente, eu amo o trabalho dela, adoro o trabalho dela. Agora eu vou convidar a minha queridíssima Priscila Kajihara. Falei certinho, né? Achei! Olá! Boa noite, meninas! Como vocês estão? Tudo bem, Pri? Aqui para nós, boa noite, para você, bom dia! Tá com uma carinha boa hoje? Ai, meu Deus! Acabei de acordar. Gente, eu não costumo acordar cedo, mas hoje eu tirei, de um cochilinho mais cedo para poder vir aqui com vocês. Pri, você tem muito conhecimento, você trabalhou já com muitos atendimentos, já fez vários cursos, várias especializações, atende muita gente aí, porque o pessoal, não sei se aí você atende mais japonesas ou se são brasileiras, mas eu sei que a trama dos orientais, eles têm aqui a partinha da cauda, tudo para baixo, né? Eles começam a virar aqui bem perto bem no comecinho do corpo, da sobrancelha, né? E esses pelinhos que eles têm descido é muito difícil de fazer. E aqui, normalmente, não tem muito pelo, então são sobrancelhas mais complexas, principalmente para fazer a fio a fio.
Sim, é Então eu sei verdade. que você deve ter muito conhecimento, muita coisa para passar pra gente. Hoje a gente vai divulgar assim, ó. Ah, que legal, a gente vai conversar bastante sobre isso. Realmente, o estilo japonês, eu vou dizer mais oriental, né? Porque a gente tem ali mais do que japonês, são chineses, são vietnamitas, coreanos. Então, toda essa classe de orientais, eles têm um caimento de fio diferente dos ocidentais, né? Então, a gente tem que, muitas vezes, seguir o padrão que a pessoa tem. E aqui no Japão é muito comum a gente ver os pelinhos assim, né? Eles caem para baixo. E a gente tem que seguir isso, a menos que a cliente queira um procedimento diferente. Tipo, Pri, eu quero subir isso, né? Eu não gosto desses fios. Daí a gente tem até como mudar um pouquinho, sim, tá, Lário? Mas, no geral, tem que seguir o caimento dos fios mesmo. Aí dá o realismo, né? Eu falo isso para as minhas alunas, a gente tem que ter pelo menos algumas 3 a 4 tramas boas, bem treinadas, pra gente não fazer também aquele trabalho que você olha e você fala, nossa, o fio tá para cima, você tá descendo para baixo. Fica cruzado, fica jogo da velha, né? Mas Verdade. depois precisa dar uma melhorada, mas mesmo assim eu acho que a gente tem que realmente nos especializar para entregar um trabalho cada vez mais natural, cada vez mais perto do que a gente tem, né? A gente é o que eu falo, a gente não é criador, criador é Deus. A gente só dá uma lapidadinha, né? É isso mesmo, eu super concordo com você. A gente tem que seguir um padrão e tem que aprender algumas tramas também, né? No começo, quando as profissionais estão aprendendo, principalmente eu vejo assim, sempre vejo por mim, né? A gente aprende uma trama, né? E depois disso tem que ter evolução. Se a gente continuar só naquela trama, não vai atender todas as clientes, né? A gente vai ficar com um padrãozinho de sobrancelha que não pode acontecer. Eu sou muito da opinião que a gente não pode ter padrão para fazer sobrancelha, né? Ela não tem que ser grossa, não tem que ser, sei lá, arqueada, não tem que ser muito forte, ou não tem que ser reta também. A gente tem que seguir o padrão da cliente, né? Principalmente conversar com ela. Eu acho que vocês também devem fazer isso no Brasil. Eu pego meia hora do meu atendimento para conversar. Então, além das dúvidas da cliente, que a gente vai, né, sanando ali nessa conversa, eu vou perguntar para ela como que ela gosta da sobrancelha dela, se ela se maqueia, né? Como que é o estilo dela, se é uma pessoa mais sexy, se é uma pessoa mais quietinha. Então, tem tanta coisa, gente. Não é só você aprender a fazer um fio só. Né? Só você tem que seguir um monte de coisa que a gente vai agregando para ter um bom trabalho e oferecer o melhor serviço para cada cliente, que é totalmente diferente uma da outra. Eu falo muito isso, principalmente nessas lives, eu tenho citado muito isso. A gente precisa saber o estilo da cliente. Como Sim. é que a gente vai fazer uma sobrancelha mega natural, que é essas nanoblend agora que está muito em alta, se a pessoa ela é totalmente enérgica, ela gosta de muito brilho, ela usa o cabelo bem enroladão, ela quer uma sobrancelha mais marcada. Então a gente tem que unir ali técnicas, né, Pri? Para ficar Sim. uma coisa mais que agrade ela. E é isso exatamente o que você está falando, o ponto que você está falando. Bom, já que você tocou nesse ponto, vamos falar da evolução da sobrancelha, da evolução da micropigmentação, porque Sim. realmente a gente está seguindo a evolução que as décadas aí têm passado pra gente. A gente sabe, nos anos 80, as sobrancelhas das mulheres eram mais grossas, realmente assim como a minha. Quando chegou no ano de 2000, as sobrancelhas ficaram muito Super finas. fina e arredondada, né? Justamente, ficou todas as mulheres, não se via traços, não se via visagismo, nada. Elas só queriam afinar. Às vezes o rosto dava, a pálpebra não dava certo e elas estavam lá afinando. Então ficou aquela coisa catastrófica. Quando foi por volta de 2020, surgiram novamente as sobrancelhas grossas, né, Pri? Sim. Elas começaram tipo, se inspirar nos anos 80. E aí veio para ficar. E agora você vê que a tendência é cada vez mais sobrancelhas mais desconexas, sobrancelhas, eles chegam até pentear. Aqui mesmo tem uma técnica, não sei aí, com certeza deve ter. Aquela técnica que penteia todo. Ai, esqueci o nome agora. Que penteia toda pra cima. É a. Gente, no começo. Tipo um permanente pra cima, né? Isso, Sim, faz aquela. tem aqui também. Tem. O nome eu esqueci, me fugiu agora. Me fugiu também. E aí.
pessoal, Daqui a pouco a gente lembra. comenta aí no comentário que eu acho que eu... É Brow Lamination. Isso, Brow, isso mesmo. A gente faz Tá aqui em também. alta, é justamente muito desconexo. Então você percebe que elas estão cada vez mais evoluindo. E agora a gente tem muito a questão das sobrancelhas mais grossas, que a gente está inspirando. E para você sanar aquele problema de 2020, você precisa de uma micropigmentação, né? É verdade. Aí foi aí que começou a rena e a micro, né, Pri? Aí que deu aquele boom mesmo, né? É verdade. Só que antigamente o pessoal, eles usavam técnicas mais grosseiras. Não sei se você pegou essa época, não pegou? Sim. Olha, é que assim, a micropigmentação, ela vem de uns 20 anos atrás, vamos falar um ano mais arredondado assim. O que acontecia? Não se tinha estudo sobre pele, sobre profundidade, sobre pigmentos, materiais. Então, as pessoas, eu costumo falar que as pessoas que começaram isso lá 20 anos atrás são revolucionárias. Porque por mais que hoje não seja um bom trabalho, cara, foram elas que deram essa oportunidade pra gente hoje, né? E graças a Deus que tá tudo evoluindo, né? Tanto os pigmentos, materiais, as técnicas, os fios, tudo a naturalidade. Mas assim, eu vejo que foi muito importante a gente ter aquele começo, mesmo que esteja ruim hoje. Hoje, muita gente tem que despigmentar, né? Aqueles serviços de 20 anos atrás. E tá tudo certo, né? Hoje a gente tem técnicas também para remoção de tatuagem. E já vem com esse padrão assim, um pouco mais natural, sim. Só que você me falou que aí no Brasil tá muito em alta esse negócio de sobrancelhas grossas para cima, né? E tem até umas técnicas que dizem que chama nanobrow, um negócio assim, não é? A gente... Nanoblend, isso mesmo, já ouvi falar. Só que assim, eu fico com uma preocupação tão grande por causa disso, sabe lá? E porque assim, não é a realidade de 100% das mulheres ter fios naturais. O nanoblend, por exemplo, ele dá muito certo para quem tem muitos pelos. 90% das minhas clientes não tem pelos. Então a gente vai ter que fazer pelos do zero, fazer tipo uma base muito boa de pelos. O nanoblending é legal? Sim, mas vai dar para uma porcentagem muito pequena de pessoas, que é aquelas que têm já pelos naturais. Limita, né? Sim, sim. E outro problema que eu fico bastante preocupada também é que agora você falou assim, as meninas estão querendo uma coisa mais grossa, com os pelinhos jogados para cima. Para mim, isso também eles estão meio que impondo um padrão. E é o que eu não acho legal também. Porque não é todo mundo que gosta de sobrancelha grossa, não é todo mundo que tem pelos para fazer aqueles pelos para cima, não é todo mundo que gosta. Eu mesma não gosto, eu gosto de uma sobrancelha mais fina, mais delicada, mais arredondada. E as minhas clientes também. Então, assim, por mais que hoje, né, em 2021, a gente está voltando para 1980, a gente tem que tomar muito cuidado para essas pessoas, principalmente que não têm pelos naturais hoje em dia. Porque vai dar uma frustração muito grande. Putz, eu não vou conseguir fazer uma sobrancelha grossona que nem da Malumada. Tipo assim, sabe? Um exemplo mais para vocês entenderem da grossura da sobrancelha. Mas eu fico com uma preocupação muito grande, porque como eu prezo não ter padrão, ter um padrão de ser grossa para mim me incomoda. Não tem que ser grossa, tem que ser se a cliente gostar. Tem que ser se os pelos dela forem para isso, se ela tem pelo suficiente para ter uma sobrancelha grossa. Eu tenho muitas clientes que são senhorinhas também, né? Aqui, eu não sei quanta porcentagem, uns 30% são senhorinhas de 40, 50, 60 anos. E jamais que elas vão fazer uma sobrancelha grossona. Jamais. Porque o estilo delas é mais delicado, sabe? Fica bom. Você fazer verdade. já tem idade, você mata ali a estrutura do rosto. Exato, Lari. Sem contar essa questão aí que você de padrão, que é muito legal esse ponto que você tocou, que isso causa frustração nas mulheres. Exato. É isso que causa. Assim como o corpo, né? Muita gente fala que tem que ter o corpo perfeito, as mulheres ficam fazendo regime, dieta, buscando a perfeição, que às vezes não é isso que deixa ela feliz. E a sobrancelha, às vezes, que nem tem aqui uma técnica, e tem até uma profissional aqui que está muito referência nessa parte de nanoblend, que ela mostra muito isso. Só que
é todas as sobrancelhas do mesmo jeito. Sobrancelhas grossas, conseguem pentear para cima, aquela coisa toda. Que tem aquela unidirecional, um para cima e outro para baixo, direcional, né? Então, assim, você vê que se chega o nosso dia a dia mesmo, de bancada, de estúdio, ela não teria como fazer ali, não tem o que fazer. É verdade. Esse negócio de padrão não é muito legal, realmente. A gente tem que seguir a necessidade e o estilo da cliente. Sim, eu acompanho algumas profissionais do Brasil também e do mundo inteiro, né? E eu vejo aí no Brasil mesmo essa referência às sobrancelhas grossas, tem gente postando bastante coisa, só que o que acontece? Não é a realidade de 100% das mulheres. Você botar ali uma modelo que tá com uma sobrancelhona, você só bota uns fiozinhos no meio, cara, isso é super fácil. Se eu tivesse 100% de sobrancelhas assim, meu Deus, eu ia bombar meu Facebook e meu Instagram. Só que não é assim. 99% das mulheres estão com problema de autoestima, elas não têm pelos naturais. A mulher, conforme passa o envelhecimento, você sabe, Laila, a gente vai perdendo sobrancelha. Você não vai achar uma mulher de 80 anos com muitos fios. Não vai. E você colocar no seu Instagram um monte de modelo perfeita, linda, com sobrancelhão, só você só faz uns fiozinhos lá, é super fácil, gente. Super fácil. Só que a cliente que vai lá vai conseguir aquele efeito? Não vai. Vai sair tudo frustrada de lá. Então, assim, eu como profissional, eu tenho muito essa responsabilidade de mostrar a realidade. Eu mostro muitos stories quando eu faço procedimento. As meninas veem ali como que é, vê o processo. Eu boto a sobrancelha cicatrizada, com foco nos fios. A gente que é profissional, a gente tem que instruir nosso cliente para ele não sair daqui frustrado. Porque quando sai daqui com aqueles fios e depois cicatriza, ele muitas vezes fantasia que vai ficar daquela cor forte, brilhante, e vai ficar opaco, né? A gente sabe que a micro vai ter uma camada de proteção em cima, né? Vai ficar opaco, não vai ficar aquela cor que tá. Então, assim, para que iludir as pessoas? Você entende? Você quer vender um produto? Ok, super legal, mas seja sincero, mostre a realidade, fale para quem que é aquele produto. Eu vejo muito isso aí no Brasil e eu fico triste, de verdade, Lari. Eu não estou querendo fazer uma crítica ruim, mas sim construtiva para as mulheres daí, para as profissionais, no caso, né? Entenderem que a maioria das mulheres não tem aquele padrão de sobrancelha. Então, não deixe elas mais frustradas do que elas já estão com a autoestima. Sabe, a gente tem como dar uma solução sim, né? Mas muitas coisas não vai ser igual que a gente vê na internet, né? Isso é muito importante. Bom, então falou aí que é um ponto importante e agora eu vou falar de tratamentos, né? Porque como você disse que as nossas primeiras micropigmentadoras, elas trouxeram essa técnica. Não, elas trabalharam no que elas tinham no momento, elas deram o melhor que elas tinham no momento. Só que hoje a gente evoluiu muito, né, Pri? Hoje muito. O azul, lembra da formulação? Aí hoje a gente trocou, sabe que o azul não acomodava bem na pele, a gente colocou o preto, ficou legal. Então a gente foi evoluindo. Antes era só dermógrafo, aquela técnica bem compactada. Eu lembro que quando eu fiz o meu curso, a gente não fazia sombreado com a agulha de uma ponta. Hoje a gente já faz. Eu lembro que a agulha de uma ponta, quando eu fiz curso, era só para fazer traço. Hoje já sabe que não. Se a gente usar o movimento de pêndulo, tal, a gente consegue fazer aquele sombreado artístico, aquela coisa toda. Hoje já tem lâminas também, né, para o T-body para a gente fazer o sombreado, que fica muito legal. Eu mesmo uso muito aquela double, eu uso muito ela, eu adoro aquela lâmina. Então a gente sabe que evoluiu muito. E essa evolução trouxe muito um pouco do realismo, porque antigamente a micropigmentação era um pouco forte, assim, as pessoas tinham medo de fazer aquela coisa toda. E aí com a evolução hoje você tá vendo que o boom tá dando e o carro-chefe eu ainda acho que é a fio, que o pessoal sempre procura. Eu concordo. A fio hoje tá bombando. Quem tá nessa área, meninas, vocês têm que se especializar em fios. Porque, assim, na verdade, o restante, o shadow, o ombre, é tudo um acompanhamento, né, das técnicas que a gente faz hoje. Claro, tem pessoas que vão gostar de um ombrezinho? Tem, eu adoro. Eu gosto de estar maquiada, o meu é um ombrezinho.
Só que é uma coisa assim mais sutil, né? Então, assim, fios é super importante a gente se especializar mesmo, que é o que vai, eu acho que vai perdurar aí por muitas, muitas gerações ainda. Eu percebo assim, no dia, na hora que vê as fotos, elas preferem a fio. Mas cicatrizado, elas gostam da shadow. É verdade. Muita gente. É que aí que tá, é tudo legal, é tudo questão da gente conversar, entender o que a cliente gosta. Ó, vamos supor, tem uma cliente que ela se maquia todos os dias. Fio a fio, muitas vezes não vai ser o suficiente, gente. Né? Na hora ela fala assim, eu quero super natural, tá? Daí ela volta pra cicatrização e fala, nossa, tem como deixar mais escuro? E não é questão de botar mais fios, é questão de botar mais cor mesmo, com shadow. Então, assim, a gente tem que realmente aprender todas as técnicas para poder também passar para os clientes e dar a melhor solução para o caso dela, né? Eu já tenho clientes que chegaram aqui querendo fios, daí sai com uma ombrezinha, sabe? Porque, na verdade, é o que ela queria, na verdade, era uma maquiagem para o dia a dia, né? Para não ter mais que ficar se pintando todos os dias, e só o fio não ia ser suficiente. Eu acho que você passa por isso também, né, Lari? Muito, né? Esse nome aí para vocês também, que é os fiozinhos aqui, e aí a gente faz uns fiozinhos um pouquinho aqui e dá aquela sombreada. Ah, eu amo essa técnica, microshading, né? É fácil, porque aqui dá tá bombando. Dá um real no começo, dá aquela sobrancelha bem certinha, que eu acho lindo. Eu não gosto de sobrancelha muito desconexa. Tem uns fios que puxa, que a trama de uns fios meio que desce, assim. Eu não gosto, eu gosto daquele mais arredondadinho, assim. Sim, eu também prefiro. Encaixado, né? Ah lá, você tá falando que ela só passa por isso, porque a mulherada, elas veem fotos, mas na hora elas querem. E quando a gente só faz fio a fio, Pri, já aconteceu isso com você? Só faz fio a fio, aí ela volta. Ou até mesmo ela sai perguntando, mas tem umas falhinhas aqui. Aí depois ela volta e fala, mas com uns buraquinhos. Mas porque a gente não pode juntar tanto, senão na hora de cicatrizar, ele expande um pouquinho, né? E aí elas não entendem isso. Aí elas ficam, mas não dá pra dar uma preenchida. Por isso que eu falo que a Shadow Online, elas amam. Porque você consegue dar esse voluminho, né? Que elas sentem falta só com a fio a fio. Sim, é verdade. Eu passava muito por isso no começo da minha profissão, gente. O que eu fazia? Como eu não tinha experiência, as clientes falavam assim, nossa, tá faltando aqui. Eu ia lá e colocava fios. O que acontece? Isso que a Lari falou, esfuma tudo. Tem que ter um espaço entre eles para a gente poder trabalhar e ficar um fio perfeito cicatrizado depois, sem ele espalhar para dentro, né? Sabe o que dá para ajudar bastante, Lari, em referente a isso? A gente tem uma trama que supre as necessidades de espaço sem deixar eles muito juntos. Né? Isso é muito importante. A gente não pode ter uma trama que são fios espaçados diferentes. A gente tem que treinar bastante para que os fios fiquem tão encaixadinhos que a cliente, mesmo vendo o espaço, não sinta a necessidade de colocar mais. Isso é super importante. Mas também, se caso a cliente sente essa necessidade, bota um pouquinho de shadow, faz um pontilismo ali só no local que ela tá sentindo essa diferença, também já ajuda bastante. Porque no final, o que importa é quando a cliente se olha no espelho. Então, se ela tá vendo um buraquinho lá, mesmo que você ache que tá bom, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito, porque senão ela não vai ficar feliz. E ela vai voltar no mês seguinte com aquele mesmo probleminha. Putz, tá com um buraquinho aqui, você pode fazer alguma coisa? E a gente vai ter que dar um jeito, não tem jeito. E a arquitetura, Pri, mudou bastante também, né? Antigamente a gente tinha umas arquiteturas mais sem curvatura, umas arquiteturas mais retas, sem muita direção, não tinha balanço, né? Os fios não tinham balanço. Talvez porque o pessoal usava muito o dermógrafo. Hoje a gente sabe que com o dermógrafo a gente faz fios muito perfeitos e realistas. Só que antigamente eles não treinavam tanto a mão igual a galera tá treinando hoje, né? É verdade. E aí eram mais assim, uns fios bem, bem feios, digamos assim. E aí com o Tebori veio e deu um tapa, falou, olha, vem aqui. Você não tá conseguindo fazer esse fio lindo com o dermógrafo? Faz aqui que você vai ver que você aprende rapidinho. Eu
falo para as minhas alunas, gente, se vocês querem fazer fio a fio, comece pelo Tebori, porque o Tebori é mais fácil de aprender e de começar a ter uns resultados. Porque o dermógrafo, você tem que treinar muito, Pri. Às vezes ela se perde, ela desanima e ela fala, ai, não quero mais, não é pra mim. Porque quase aconteceu isso comigo. Quando eu fiz o curso pela minha primeira vez, eu só fiz com dermógrafo. Na época tava lançando o Tebori aqui no Brasil. E o pessoal falava muito mal do Tebori, que você lembra. Claro. Nossa, você vai fazer isso aí dá uma cicatriz, isso aí rasga a pele. Você tá louca? Nossa, eles acabavam com o Tebori. E aí a gente tinha medo. E eu não conseguia fazer os fios com o caimento que eu achava, porque eu sempre me cobrei muito para ter um bom trabalho. E eu não conseguia fazer com o dermógrafo. Aí eu fui desanimando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse curso do Tebori. Nossa, foi a maravilha. É muito melhor, né? Lari, eu vou ter que corrigir você e seria muito interessante eu falar isso para as meninas também. A pronúncia do Tebori é Tebori, não Tebori. Eu vejo muitas pessoas falarem Tebori no Brasil, não se sinta mal, é super normal, porque vocês não vão saber mesmo, né? Tô falando, a gente tem que aprender a todo momento. Não é? Ó, galera, Tebori. Bom, olha, Tebori, gente, é uma palavra japonesa que significa esculpir com as mãos. Olha que lindo, né? Eu gosto muito de explicar isso, porque veio realmente de uma técnica japonesa de tatuagem, que é fazer com as mãos com uma laminazinha, né? E ele foi evoluindo, chegou nesse microblending, que na verdade é a mesma coisa que o Tebori. Na Europa, eles não conhecem essa palavra, né? Tebori. Mas todo mundo acha que o microblending foi inventado no Japão. E não foi, tá, gente? Não foi. Só pegar esse nome, porque é uma referência de esculpir com as mãos os fios e tá tudo certo, é lindo. Só que muita gente no Brasil fala Tebori, coloca um acentinho no ó. E é Tebori. Mas assim, é só para vocês saberem, tá, gente? Se quiser continuar falando Tebori, não tem problema nenhum. Mas é muito interessante mesmo, porque o Tebori, ele facilita a nossa vida. Porque eu acho que a gente consegue desenhar melhor e ter uma pegada de mão mais sutil do que com o dermógrafo. A Lari falou que é difícil você aprender com dermógrafo e tem que ter muito treino. E mesmo com treino, você não consegue ter aquela evolução dos fios como a gente tem no Tebori. Não tem como. O dermógrafo faz fios muito artificiais, na minha opinião, que são aqueles retões, né, assim, tenta o caimento, mas fora que uma coisa super importante que eu acho, e não é nem tanto os fios, né, do dermógrafo. Você vai fazer os fiozinhos, tem sobrancelha de longe, tá até bonita. Só que o que acontece? No dermógrafo, a gente tem a trepidação da agulhinha. Então, aquilo que a gente faz com o Tebori, que fica uma cicatrização perfeita, um fio super fino, não vai acontecer no dermógrafo. Porque como tem a trepidação, né, da maquininha, com o tempo, aquilo vai esfumar, gente. Toda micropigmentação que faz com fios e dermógrafo vai esfumar. Ela vai virar uma tatuagenzinha lá, ó, assim, espalhada na pele. Isso é muito comum de acontecer. E no Tebori, se a gente sabe fazer a técnica correta, com o ângulo correto, com a mão na profundidade correta também, a gente não tem esse problema de esfumar o pigmento. Isso é muito lindo na micropigmentação, né? Principalmente no Tebori. Então a gente tem que tomar muito cuidado, fazer fios com o dermógrafo. Eu vejo que tem pessoas que fazem, fica lindo, né? Assim, não fica com aquele realismo do Tebori, porém fica bonito, fica desenhado, né? Às vezes você junta lá com shadow e tá tudo certo também. Vai tudo depender do que a sua cliente quer. Então, se ela quer isso, gente, tá ok. Mas se ela quer mais naturalidade, você tem que aprender a técnica Tebori. Porque a Tebori é a única que vai ter a sutileza de fazer aquele caimento de fios que a gente só consegue com o Tebori. A gente não consegue. E o Tebori... Conseguiu! Nunca mais eu vou falar errado. Ó, quando eu pego algumas clientes que eu fiz há muito tempo atrás, elas retornam depois de um ano e meio, e eu percebo que os meus fios estão lá fininhos, só que eles estão claros, né, degradado. Mas eles estão lá fininhos, eu faço em cima deles.
de Isso é tão bom. muito certinha, né? E aí a hora que cicatriza ali, fecha aquilo ali, fica muito perfeito. Eu gosto bastante de trabalhar com tebori, eu adoro. Bom, Ai, que então a gente bom. falou da evolução das sobrancelhas, falamos da padrão, muito para a gente tomar um pouco de cuidado. Falamos também da técnica de fio nanoblend, que é aquela superficialzinha. É legal, mas é para um número limitado de sobrancelhas. Tem que ter uma sobrancelha característica para fazer aquela técnica. E também eu creio que ela não vai ter uma cicatrização perfeita, uma durabilidade, uma fixação de pigmento que vai ficar legal a hora que a pessoa olhar e ver. Porque assim, as clientes pagam o valor e para sair, quando voltar cicatrizado, ser legal, né, Pri? Você não vai pagar um Sim, valor, chegar, não ter nada, tá tudo clarinho. é Ah, não verdade. rola. Então, a Nanoblade tem esse problema também. Eu acho que a fixação do pigmento demanda aí mais retoques do que o normal se a gente fazer com a técnica correta. É verdade. Uma dica, vamos falar desse ponto que toca muito, o pessoal faz muito que eu vejo. Ah, Quando a gente em técnica com tebori, nós falamos muito sobre pigmentos mais escuros. uhum. Você tem que usar um tom mais escuro. Mas pode ser que você erre, peque. Porque se você colocar na camada correta, não tem essa questão de ser um tom muito escuro. Lógico que a gente tem que entender da colorimetria, a gente tem que entender do fototipo da cliente, a gente tem que avaliar a cor do pelo da cliente. A gente tem que fazer essa avaliação, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu vejo muita gente errando, porque fala, ai não, como é tebori eu tenho que escurecer mais. E às vezes mata a sobrancelha. Realmente não tem que escurecer mais, né? Porque é tebori, não tem nada a ver isso. A gente tem que ver realmente o fototipo da pessoa e principalmente a cor dos fios naturais, né? Então, isso é o mais importante. Depois vai ser outras coisas, a camada da pele que a gente colocou, né? Vai ter também o tipo de pele da cliente tão importante, né, Lari? Nossa, tem cliente que tem peles maravilhosas para micropigmentação fio a fio. Já tem outras que não, né? Poros dilatados, oleosidade da pele. Então, se você não conversar com isso com a sua cliente já no primeiro momento, ela vai ter uma expectativa que não vai ser a realidade, né? Eu vejo aqui, os orientais, eles têm muito pele oleosa, viu, Lari? Aqui. Então, nossa, no começo da minha profissão, para fixar o pigmento, meu Deus, foi uma luta, assim. Hoje, graças a Deus, depois de anos, a gente já sabe como fazer. Mas, e quem tá começando? Se você fizer uma pele super sequinha ou normal até, vai ter uma cicatrização boa, uma fixação de pigmento excelente. Mas se você pega uma mulher que tenha uma pele super grossa, com os poros super dilatados e ainda oleosa, menina, isso daí para pegar é muito difícil. Muito difícil. Então, assim, a gente tem que colocar tanta coisa antes, ver tanta coisa antes para decidir a cor do pigmento, que não é só porque a técnica, né, tem que ser uma cor mais escura. Não é isso, meninas. Tem que ver muitas coisas antes, por isso que é tão importante estudar. Só você estudando colorimetria, estudando sobre pele, sobre cicatrização, fixação, é só aí que você vai conseguir entender. E fora também, fora o estudo, você tem a sua prática. Você tem que, cada cliente, eu sempre falo isso, não é só sair fazendo clientes, não é isso. Você tem que pegar cada cliente, ela é um estudo de caso para você. Você vai ver a pele dela, você vai implantar o pelo. 30 dias voltou, como que ficou? Por que ficou dessa cor? Por que fixou mais? Por que fixou menos? Então é sempre um estudo de caso, gente. A gente sempre tem que estar aprendendo com todos os atendimentos que a gente faz. Eu acho que a evolução é muito mais relacionada a isso do que só o estudo, né? A gente tem que prestar atenção nos nossos resultados. Então, você vai conseguir perceber se você está no caminho certo ou no caminho errado nos 30 dias após o seu cliente voltar. Né, que você vai ver como que foi o implante dos fios, como foi o pigmento e tudo mais. Então, assim, é tanta coisa, não é só cor, gente. Se você achar que só com a cor você vai acertar ou errar, não é. Tem muito mais coisa envolvida, não é, Lari?
Agora você falando do estudo de caso, eu vou contar umas histórias aqui. No começo da minha profissão, eu achava que a profundidade a gente fazia do jeito que começava aqui e terminava aqui. E a gente, faz muito tempo de trabalho, a gente sabe que daqui pra cá a pele é muito fina. Você tem que vir com mais levinha ainda, porque senão aqui chumba num grau. E eu chumbava. Aqui, né? Nossa, aqui, né? Você percebe também, Pri? Sim, com certeza. E aí eu, com o mesmo peso de mão que eu vim aqui, eu vim em tudo. Chumbava, aqui ficava chumbado e aqui ficava uma cor linda. Aí eu comecei a pensar, mas por que tá acontecendo isso? Aí eu fui diminuindo o peso de mão, aí igualou a cor. Tá vendo? É uma dica pra vocês. Ó, aqui, meninas, é mais fininho, diminui o peso de mão. Porque a gente sabe também, né, Pri, que se a gente aprofunda a errada, a gente chumba essa sobrancelha, não fica a cor. Sim, praticamente vira uma tatu, né? Uma tatuagem. Então ela vai acinzentar mesmo, gente. Então tem que ter muito cuidado com o peso de mão. E isso você só vai aprender fazendo mesmo, viu? Porque como cada cliente tem uma espessura de pele diferente, a profundidade é muito difícil você falar assim, 0,1 milímetro. Não é para todas, sabe? Então, assim, a experiência conta bastante. Então, não fique triste se no começo você errar, né? Você vai ter que errar para você aprender também. E complementa com os estudos, né? Só assim que você vai virar um profissional excelente, né? Fazendo esses estudos de caso, que nem a Lari, né, Lari? Se não fosse isso, se não tivesse ficado chumbado, você não perceberia, você viu aquilo. Então, assim, pode ser que aconteça com muitas pessoas, só que ela não presta atenção nisso. Não tenta evoluir a partir desse erro, né? Então, é super importante isso, né, gente? Elas não querem entender o processo, né, Pri? Você querer ser um profissional de referência, um bom profissional, você precisa entender o seu processo. Que você é um estudante, depois você vai ser um iniciante, depois você vai começar a ser um mediano, e aí você vai buscar mais, vai prestar mais atenção no que você faz, vai buscar mais conhecimento até chegar onde você quer. As pessoas já fazem o curso, já quer ter aqueles trabalhos que faz anos que a gente está ali treinando, fazendo o cliente errando, então as pessoas elas não respeitam esse processo. Eu acho que isso é que mata o profissional também, porque sai do curso querendo ser expert, querendo trabalhos muito realistas, e não é assim. A gente tem que entender o processo, como você falou, errar, buscar conhecimento, estudar e crescer. É assim que é a evolução e o processo, né? E tem mais um ponto que é super importante, Lari, a gente falar, que é seguindo essa linha de raciocínio que você está me dizendo agora, né? Que as pessoas já querem virar um profissional super expert no começo. Tem uma coisa que me preocupa bastante, que eu vejo algumas meninas aqui também fazendo, não sei se aí é uma realidade também, de fazer um curso para poder ensinar. Acontece aí? O que tem de gente vindo para o Japão com um cursinho dando aula aqui, você não tem noção. E são pessoas que não têm prática, elas não têm conhecimento, elas pegaram um livro, estão lendo e passando. O que vai acontecer? Vão se formar vários profissionais sem experiência e sem conhecimento. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sei que a gente vê, né, as professoras de micropigmentação, pessoas fazendo muito sucesso, que chegaram lá, mas tem todo esse processo que a Lari falou. Elas passaram por tudo até chegar num ponto que ela se sentiu confiante para passar o conhecimento dela. Então, meninas, não façam um cursinho e já vai dar, em seguida, no mês seguinte, um curso para outra pessoa, sabe? Tenha o seu crescimento primeiro, né? Evolua como profissional e depois, sim, com certeza, segue o seu sonho, vai ensinar para outras pessoas, porque como a Lari falou no começo, isso é transformador, gente. Pode mudar vidas, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Quando eu falo para as meninas que a gente tem que ter responsabilidade, eu digo que é porque a gente consegue alcançar um número muito grande de mulheres em duas áreas. Nas pessoas que a gente atende, que são as clientes de transformação de autoestima e da maneira com que elas se veem, como uma transformação na vida de mulheres que querem se tornar profissionais, né? Que estão com uma vida estagnada, que não tem independência financeira, não tem liberdade. E a gente consegue trazer tudo isso para elas com uma profissão que é linda,
né, que pode mudar vidas, gente. Então vamos ter responsabilidade, né? Essas mulheres que fazem um cursinho e dão já aula no mês seguinte, isso é falta de responsabilidade. Eu acho, você só pensar no dinheiro, não pensar no mal que você vai fazer para as pessoas. Isso é bem complicado. Acontece aí também? As pessoas falam que são mestres. Aí você olha os trabalhos, não tem trabalho. Não tem. Como que ele chegou ali? Porque é o que eu falo. Pra gente dar aula, a gente tem que ter vivido todo esse processo. Você atendeu mais de 10 mil atendimentos. Eu já fiz mais de 5 mil atendimentos. Não tô no meu patamar ainda. Não, imagina! Eu já atendi muita gente. Então a gente tem um pouco de conhecimento de bancada. Aí você consegue passar. Agora, quando você estuda, lógico, você vai saber a técnica, você vai saber explicar tal. Mas e aí, na hora que acontecer? Não é uma ciência exata a micropigmentação. Não é. A gente está na pele. A pele pode ter N coisas, intercorrências, como funciona, a gente não entende exatamente. Então, as pessoas, isso que você falou é um ponto muito, muito sério. E também eu percebo que nos cursos online também, o pessoal que não tem experiência, solta lá, tem muita experiência em marketing e bomba de vender, mas não tem experiência de profissão como a gente, assim, que tá lá ralando, que tá vendo o dia a dia, né? Eu vejo isso também, gente. Muita gente ensinando, sem muito conhecimento. Aqui a Baivilai Mendes falou também, iniciantes aplicando curso em base. Isso é muito importante, a gente ter essa consciência. A gente não vai conseguir mudar a mente de todo mundo, né? Mas quem tiver aqui à nossa volta, que estiver junto com a gente pode instruir sim, e é nosso dever, né, Lari? É o que eu falo. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Se eu pudesse, eu pegava na mão e levantava junto, vai. Quando as pessoas desanimam, desistem, eu fico tão chateada. Eu falo, meu Deus, tenha um pouco mais de paciência, foca mais. E o que eu puder fazer, eu ajudo. Eu tenho uma aluna que às vezes está comigo há muito tempo, fez o curso há muito tempo e me manda mensagem, eu dou atenção, porque eu quero ajudar, eu não quero que essa pessoa desanime. E essas lives que eu tô fazendo é para ajudar mesmo o pessoal. Lógico que é para mim ficar mais conhecida, porque agora eu tô entrando num mercado onde o cenário me forçou a entrar, porque até então eu estava bem confortável do jeito que eu estava. Olha, eu super te entendo, viu? Super te entendo. Meu marketing eu tô começando agora também. Só que eu aprendi uma coisa, Lari, que é super importante. Você pode ser a melhor profissional do mundo, mas se você não mostrar para as pessoas que você é, elas nunca vão encontrar seu trabalho. Enquanto isso, tem pessoas que têm um trabalho medíocre e tem um marketing muito bom. Entende? Trabalho péssimo. Você foi muito boazinha. Trabalho péssimo, mas o marketing bom. Entende? Então, assim, eu fico triste de ver isso, mas não tem como a gente mudar a mentalidade dessas pessoas. O que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte, né? Se a gente pode instruir as pessoas melhor, se a gente pode ensinar uma técnica correta, se a gente pode instruir nossas clientes a saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, isso já é um passo muito importante. Porque eu vejo, às vezes eu vejo, assim, trabalhos ruins, né? Cheio de gente comentando lá, nossa, que lindo, que maravilhoso, não sei o quê, e tá ruim. E eu falo assim, é culpa da profissional? Não, não é, sabe por quê? Porque essas pessoas que estão olhando, elas não entendem que aquilo tá ruim. Então, é nosso dever mostrar para as mulheres um trabalho bom e um trabalho ruim, instruí-las, né? Explicar como é micropigmentação. Então, para elas mesmas, quando olhar um trabalho, ela vai saber, aquilo tá bom, aquilo tá ruim, o que tá certo, o que tá errado. Né? Não é para virar uma expert, mas é para ter um mínimo de conhecimento para ver que tem gente que não tá fazendo um bom trabalho por aí. E a gente não pode fazer nada em relação a isso, a gente só pode fazer a nossa parte. Então... Tira um pouco da minha zona de conforto. Mas assim, por um lado, eu creio que está sendo muito bom, que nem essa live. Talvez se não tivesse esse cenário, talvez eu não estaria com esse bate-papo tão gostoso com você que está aí no Japão e eu aqui no interior de São Paulo, que é Araraquara, e a gente conversando, trocando informações. Então a gente também não pode só ver o lado negativo e a gente tem que evoluir, a gente está aqui para isso, evolução sempre. Então vamos sair da zona de conforto, vamos trabalhar nossa marca e vamos ajudar, né, Pri? Vamos mostrar o que é bom, né, Lari? Vamos mostrar o que é bom. Porque se a gente ficar escondidinha só trabalhando,
as pessoas não vão ver o que é um bom trabalho. Não, isso não é me gabando, gente, mas eu acho que a gente tem que ter confiança. E para ter confiança é muito estudo, muita técnica, muito suor, muito aprendizado. Então, é isso. Não tem caminho curto para micropigmentação. O que a gente tem é que fazer o passo a passo certinho mesmo e não tentar burlar as coisas, sabe? Que não vai acontecer, não vai dar certo. No longo prazo isso vai dar errado. As pessoas vão descobrir que você, apesar de dar um curso, né? Depois de ter feito um mês de micropigmentação, que você não tem base, você não tem técnica e elas vão saber cedo ou tarde. Então vão fazer o correto. Bom, entrando na parte de técnicas mesmo, que acho que todo mundo quer saber, né? Ô, Pri, fala aí pra nós um pouquinho da angulação com o Tebori. Falei certo. Agora falou certo. Agora vai. Angulação do Tebori, um pouquinho de profundidade, a pegada correta da mão, né? Que a gente vê que tem gente que pega errado. Às vezes não puxa a pele, o estiramento da pele, né? Sem o estiramento a gente não faz fios curvados, que deixa a pele totalmente... Você aperta assim, a lâmina funda, né? Não faz nada, não desenha. Então a gente tem alguns pontos que vai ajudar a melhorar os fios. Eu queria que você desse umas dicas para nós. Bom, uma coisa que eu acho que é super importante, que às vezes as pessoas não veem, é o trauma que a gente causa na pele, né? Quanto menos trauma a gente causar na pele, uma cicatrização mais bonita vai acontecer. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? A angulação é super importante também. É ali que vai definir se você vai ficar com um traço fino ou se aquele traço vai esfumar, né? E vai ficar espalhadinho na pele, assim, que é o que a gente não gosta. A gente tem que ter sempre naquele grau certinho, né? Se você fizer assim ou assim, vai dar errado. Então é super importante. Trauma na pele e angulação. Acho que para ficar um fio bonito é mais ou menos isso, sim. Mas também o estiramento da pele, né, Lari? A gente sabe que isso, se você não aprender a fazer estiramento da pele, você não vai conseguir fazer um traço com precisão e sem trauma, né? Imagina só, a pele mole, a gente puxa o fio, ele vai traumatizar a pele muito mais do que se você esticar e fazer certinho. Eu não sei se tá ficando claro, né, gente? É difícil falar sobre isso, sabe, Lari. A gente sabe. Mas olha, depois do último curso que tive, estou com trauma. A Melina está falando de trauma. Acontece, viu? Justamente porque a gente não tem um curso que consiga sanar todas as dúvidas. Que é aqueles cursos mais superficiais de pessoas que não têm muita experiência, viu, Meline? Se você precisar, faz um curso com a Lari, por exemplo, que está aí no Brasil, para você aprender e tirar esse trauma, porque é tão importante a gente ter um bom professor, um bom mestre, né, para guiar a gente, porque senão a gente traumatiza. As pessoas cobram caro, aí a pessoa se forma, vai ter tantas dúvidas que ela precisa de um mentor ainda, eles não atendem mais, não dá atenção. A gente precisa dar atenção, né? A minha pergunta de que cidade você é? Ah, eu sou de Haiti. Haiti. Eu não conheço. E aí, as Olimpíadas, é longe de onde você está? É em Tóquio, né? Dá o quê? Umas 2, 3 horas daqui. Só que como vocês estão vendo, acho que na televisão, não tá tendo público, né? Não pode. Então, assim, tá sendo um evento bem fechado, só com a televisão japonesa mesmo. Até mesmo a televisão brasileira não tá conseguindo entrar lá dentro. Eles estão pegando as imagens dos japoneses, né? E algumas pessoas ficam em volta para poder filmar. Inclusive, eu tenho 2 amigos que eles são repórteres também, eles estão lá, só que eles não conseguem entrar lá dentro, eles estão só por fora mesmo. Ali, a Meline, Pri, eu sou de Haiti, perto de você. Ah, que legal, Meline! Bem pertinho. Olha, a Adriane falando que morava em Nishio. Muito bom, gente. Mas é isso, as Olimpíadas praticamente tá vazia, assim, de público, e tava tendo um contágio muito grande entre eles lá dentro, de contaminação do Covid. Então tava quase cancelando. Teve gente que foi pro hospital, isso vocês não estão sabendo, né? Com certeza eles não falam. Mas aqui tava quase parando tudo, porque houve muita contaminação entre eles, entre os atletas.
É bem perigoso, na verdade. Bom, então ela falou da pegada, gente. Quando a gente, ó, olha aqui, quando a gente faz com a lâmina assim, além da gente traumatizar como a gente deixa uma borda esfumada. Então ela vai ficar o fio aqui e a bordinha esfumadinha mais clara. Porque você está implantando assim e não assim. Então o correto é 30 graus, gente. Vocês têm que. Eu gosto do meu dedinho. Bem retinho. E os outros dois lá e eu. Aí o pessoal não sabe que pra gente girar, ó, pra fazer aquela curvinha, a pessoa vem com a mão. Gira, né, Pri? Não sei se você faz isso também. Como que é? Eu não entendi, cortou lá. Quando a gente faz aquela curvinha, a curvatura, a gente dá aquela giradinha no dedo. Esse girar aqui é importante. Isso. O pessoal não faz muito isso. Eles vêm com a mão, aí você não consegue aquela curvatura bonita. Não consegue. E uma coisa super importante é que assim, a gente treina muito em pele artificial que é reta, certo? Mas aqui nosso crânio, ó, tem uma voltinha aqui, não tem, gente? Então, quando você vai, a gente vai colocar, né, retinho. Você sempre vê que seu tebore ou seu coisa está reto. Não importa muito assim. Se você viu que está muito torto, você vai e endireita ele. E quando você vai estar nessa curvatura aqui, você não pode simplesmente fazer assim para trás. Você tem que ir com a mão, né? O movimento de vai e vem com a mão. É super importante. São detalhes que vai fazer seu trabalho ficar bom ou não, né? Então, são coisas pequenas, né, Lari, às vezes. Faz toda a diferença, né, Pri? Faz. E os cursos deveriam ensinar isso, né? Porque se a pessoa sai do curso sem saber isso, que é o basicão, você vai ter que fazer mais cursos, viu? Sinto te informar. Ô, Pri, voltando um pouquinho para as tramas que a gente falou, que é necessário a gente pelo menos ter umas 3 tramas para a gente adequar de acordo com a sobrancelha que a cliente tem. Uhum. Quando eu faço os cursos, eu ensino, né, aquela a gente desce, que deixa as duas, né, unidirecional é quando vai tudo para cima. Essa daí direcional para cima, não é essa, é a outra. Eu acho que é a ocidental, acho que é essa, né? Para baixo, né? Vai para baixo e para cima, os dois. E tem o fio tem toda para baixo. A toda para cima, que é a ascendente, o pessoal usa muito para dermógrafo, né? O T-body a gente consegue trabalhar a parte superior mais em evidência. Com o pessoal do dermógrafo, eles usam mais a parte inferior em evidência. Você já reparou isso? Eu já reparei. Eu não concordo muito. Fazer só fios ascendentes. A não ser que o pelo da pessoa são fios ascendentes. Daí tudo ok. Muito raro. Gente, se eu peguei, sei lá, umas 5, 6 clientes até hoje com fios ascendentes, foi pouco, foi muito, sabe? Não tem muito, gente. É muito, muito difícil. Aqui, ó, Pri, é necessário saber qual é o tipo de pele da cliente, tudo mesmo sendo sobrancelha? Não entendi a pergunta. Como que foi? Você tá entendendo, Lari, a pergunta da Meline? É necessário saber qual é o tipo de pele da cliente, tudo mesmo sendo sobrancelha? Que ela quis dizer? Design. Dá uma reforma. Não. Ó, Meline, se for design de sobrancelha, não, querida, não precisa. Sobre o tipo de pele, é somente para micropigmentação, tá? Que é o que a gente vai trabalhar, né? No caso do design, não, a gente só retira os pelos, né? Faz a epilação. Então, não tem problema o tipo de pele. Mas, se você como profissional, você pode aprender sim sobre pele para ter dicas para seus clientes de como cuidar da pele, né? De produtinhos, principalmente aqui no Japão tem bastante produtinhos. Então, todo o aprendizado é válido, viu? Não se fixe somente no design, se caso você quiser aprender sobre pele, aprenda sim, porque vai ser muito bom para seus clientes e isso vai te dar autoridade para elas, isso é importante. De dermocosméticos, agora a gente tem muitas empresas, né, que estão focando muito em micropigmentação. Tem mesmo. Eu acho
bárbaro, porque ninguém focava na pele, todo mundo focava na técnica só. É verdade. Trabalha na pele. Se a gente não tratar A matéria-prima é a pele, gente. a gente vai fazer o nosso trabalho se a gente não conhece onde a gente trabalha. É meramente impossível. Então você tem que dominar muito pele, você tem que saber muito de cicatrização, você tem que saber muito o que acontece lá dentro na hora que você está implantando o pigmento. Por que você tem que usar esse ou aquele dermocosmético? Porque a importância, gente, do pós, a cliente cuidar lá com a pomadinha, isso, aquilo. Então, hoje em dia, com essa evolução, até a questão de cosméticos também ficou muito melhor para nós, né, Pri? Nossa, muito melhor. Porque agora a gente tem produtos específicos para isso, até protetor solar, gente, para micropigmentação, uma coisa de louco, assim, eles estão desenvolvendo tudo mesmo. Então, hoje em dia, a gente não tem que ficar somente ligada na técnica, a gente tem que se ligar também em tudo que está saindo aí no mundo da micropigmentação, que são os produtinhos, são os materiais, então é muito importante a gente ficar ligado nisso. E testar também, né, Lari? Porque a gente pode até pegar dicas de pessoas, só que se a gente não vê o resultado deles, se a gente não pegar, comprar e aplicar, a gente não vai saber como que é, né? Então, vai testando, gente. Tem produtos que são maravilhosos aí para micropigmentação. Você faz lábio, Pri? Faço tudo. Faço lábio, faço olho, capilar, faço sobrancelha. Igual eu, então, Bombril. Bombril. A gente vai fazendo cada ano uma técnica diferente. Ô, Pri, aquela pomadinha deslizante é ótima para lábio, né? Olha, eu já usei também. Hoje em dia eu não uso mais. Mas eu já usei. É porque para mim, tem aí no Brasil, né? Para mim fica difícil para trazer do Brasil. Mas uma vez eu já peguei eu achei ótimo. Só que depois eu nunca mais comprei. Mas eu achei interessante usar ela também. Nossa, ela traumatiza e ela evita até o inchaço. Eu adoro usar ela. Às vezes eu enfio, às vezes. Agora eu tenho usado bastante. Que você percebe que a capa ele fica mais calminha. Ah, é? Ah, que bom. Isso é interessante. Eu vou ver se eu consigo comprar uma de novo para testar. Agora como estudo de casa. Bom, falou da pegada, né? Falamos do ângulo da lâmina. Qual a lâmina você indica para quem está iniciando ou está tendo dificuldades em fazer os fios curvadinhos? Gente, eu vejo muitas pessoas usando aquela Dosiflex, né? Vocês usam aí bastante? Eu não gosto de usar ela. Eu gosto de usar a U. A 24U, ela é maravilhosa porque ela me dá uma precisão e uma finura nos fios que eu fico apaixonada, sabe? É porque assim, a Dosiflex, geralmente você coloca a lâmina e puxa, né? Já eu acho que a U, ela é um pouquinho diferente. A gente vem assim, ó. A gente meio que passa ela assim, ela tem um gingadinho ali para você fazer e que eu acho que dá menos trauma na pele. No começo, quando eu comecei lá 7 anos atrás, eu fazia com a Dosiflex, mas eu não gosto hoje em dia. Eu acho que não fica tão fino e o acabamento não fica tão perfeito. Então eu indico vocês começarem a aprender a usar a U. A U é mais difícil, tá, gente? É mais difícil, porém o resultado que você vai ter com uma U, 24U, vai ser maravilhoso. Garanto para vocês. A 24U aí no Japão, ela é a maiorzinha ou não? A gente usa muito aqui a 18U. A 18U, tem a 18U também. É verdade, tem várias. Dá para usar a 18U também, que é maravilhosa, viu? Eu uso bastante essa, eu adoro. Eu acho que curva bem a lâmina U, né? Sim. Você consegue ter aqueles fiozinhos, os menorzinhos, mas... É verdade. Dá pra gente... A lâmina também é super importante a gente ver que lâmina vai usar dependendo da pele, né? Uma pele mais fininha, mais delicada é uma 18. Uma pele masculina, por exemplo, se você usar 18 não vai ficar boa. Então, você tem que ter várias lâminas aí, gente, pra você ir diferenciando conforme for fazendo no cliente, na pele, tá? Bom, outra pergunta. Você gosta do esqueleto, porque normalmente quando a gente faz o esqueleto e depois vem o realista encaixando ali no meio, né? Eu ensino para as minhas alunas que elas têm que fazer um bom esqueleto que eu acho que o esqueleto, quando é mal feito no início, já cagou com a sua... Sem contar
E o esqueleto já te dá a estrutura, a base da sobrancelha. Você não precisa ficar marcando. Tem gente que põe esmalte, tem Ai, gente que não. põe... Não pode fazer isso, não Não, é, não Pri? pode. Eu fico doida quando eu vejo aquele negócio, tudo pontinho branco, ou se não aquelas canetas de cirurgia. Depois não sai mais aquilo, gente. Não tem necessidade. Você faz com o esqueleto, não é, Pri? Você Sim. já tem. É mais importante de tudo, porque é ali no esqueleto que você vai não perder o desenho. É muito fácil perder o desenho. E com o esqueleto, você tira essa possibilidade de perder o desenho, gente. Porque se apagar, você não vai ter como seguir mais. Você vai ter que fazer de novo, né, um design. Ou senão você vai até no olho ali, mas não vai ficar perfeito. O esqueleto é essencial para não perder o desenho. E depois sim, você vai lá, passa o anestésico para acalmar mais a pele da cliente. E depois você faz o seu trabalho tranquilamente com os fios que vão agregar o resto dos pelos, né? Eu também faço, então, Lari. Eu faço o esqueleto e depois eu venho com os realistas e fica top. O anestésico. Uns falam que é vilão, outros falam que é mocinho. Você usa? Com certeza. Olha, eu não vou deixar minha cliente passando dor. Eu falo para as meninas assim, eu prefiro que tenha um pouquinho menos de fixação do que fazer ela passar quase 1 hora de dor, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tem que prezar muito pelo que o cliente está sentindo. E não vai dar tanta diferença assim, tá, gente? Esse negócio de fixação pode atrapalhar um pouquinho? Pode. Mas você tem que saber usar o anestésico na hora certa. Por exemplo, você usa antes ou depois? Eu uso uma marca que ele é específico para micro. E aí ele tem 3 ativos, que eu acho que são os que mais funcionam quando tem a aplicação de 3 ativos. Aí eu uso antes, e aí depois que eu faço o esqueleto, eu passo um pouquinho e termino a sobrancelha. E a pele não fica dura, como o pessoal fala. Eu não vejo. Sim, porque o grande problema, Lari, é o tempo que você vai deixar aquele anestésico na pele. Né? A gente tem que deixar por o menos tempo possível. Então, assim, quando eu começo o procedimento, eu não uso anestésico. Eu aprendi isso na Europa, né? A gente tem uma técnica para fazer sem usar anestésico. E só depois eu uso anestésico, mas por no máximo 3 minutos. É muito rápido. E é o suficiente para eu fazer. Porque assim, realmente, se você deixar o anestésico muito tempo lá dentro, a pele vai dar ela comprime. Ela vai ficar dura e rígida. Isso não é mentira, é verdade, né, gente? Só que assim, se você deixar muito tempo, isso vai acontecer. Se você deixar rápido, não vai acontecer. Daí você consegue fazer lá o procedimento rapidão, a pessoa não vai sentir tanta dor e você vai ter evitado de não fixar tanto pigmento. Porque se você deixa lá cliente, sei lá, eu já ouvi falar que tem umas pessoas que usam um tal de Enla, é isso? E deixa por mais de 2 horas. Eu não sei se isso é verdade, gente. É mentira. E eu falei assim, gente, como assim? 2 horas na pele um anestésico? Não pode. E daí sim vai interferir. Mas se for uma coisa rapidinha, não tem problema, gente. Pode usar à vontade, sua cliente agradece. Não faça ela sofrer por 1 hora, 2 horas ali um procedimento que é agressivo, né? A gente tá cortando a pele. E fora que, se você não usar anestésico, vai ser muito mais difícil você alcançar a profundidade correta. Eu acredito bastante que eu vou ter um tempo mais calmo para profundidade do que se a cliente estivesse sentindo tanta dor e eu tivesse que fazer, sei lá, rápido para ela não sentir aquilo. Então, assim, usem sim, gente. Eles estão evoluindo bastante hoje, não precisa mais ficar com medo de anestesia, é só saber passar direito. Então, cada anestésico que você comprar vai ter um jeito de usar diferente. Então, tenta saber como que aquele anestésico funciona na pele da cliente, né? Aqui, Mayra deixou de 20 a 30 minutos do TKTX. Ele é bem forte, né, esse anestésico. Pessoal, algumas clientes me falam que fizeram em outros lugares, que diz que manda comprar o Enla e passar em casa. Isso aí que você falou é verdade. Ai, aí gente. eu falo, bom, que tem que deixar um tempinho, mas não 1, 2 horas ou o dia inteiro. Você tem que passar um tempo, já fazer e passar mais um pouquinho, que é o que tem os ativos para pele aberta, e terminar a sobrancelha. Se ficar muito tempo na pele, o que o anestésico faz? Ele faz com que aquela região não tenha como fala, Lari? Não tenha muito sangue ali. Eu esqueci o nome, gente.
ele tenha menos circulação de sangue naquele local, né? Por isso que ele fica todo branquinho quando vocês passam. E se você deixar isso por muito tempo, é muito perigoso, ainda mais se tiver epinefrina na composição, né? Mas que depende tudo do profissional saber quanto tempo usar aquilo, em que momento usar aquilo. Então, se você usar da forma correta, não tem problema, tá, gente? Ai, hein, fofo, sua boca tá linda, amor. Um beijo pra você. Saudade. Isso, vasoconstrição. É isso mesmo. Os anestésicos de pele aberta, eles causam a vasoconstrição. A epinefrina tem que tomar cuidado até quem tem arritmia, né, Pri? Não É pode verdade. ficar passando. Não pode, porque ela é bem. Eu acho que dos componentes ela é o mais perigoso. Tem que ter um valorzinho muito baixo de epinefrina e não pode deixar muito tempo, gente, por favor. Aprendam como usar anestésicos antes de usar, porque é importante saber, né? Bom, vocês estão percebendo, gente, que fazer fios artísticos e realistas não é somente pegar o tebor e entender a trama, não. É uma porção de coisas que a gente falou aqui. Da hora que a cliente entra e senta na sua cadeira, você já começa a avaliar ela, já vai saber o estilo dela, já vai conversar com ela, o que ela procura, o que ela espera de você, do seu atendimento, qual é a dor dela, o que incomoda ela. Então já começa ali. Aí vocês vêm, desenham, conversa, mostra. Aí vem a questão do anestésico que a gente está falando agora. Aí depois também vem a questão de trabalhar corretamente com a trama, escolher a trama adequada para a sobrancelha, trabalhar corretamente com a lâmina, a angulação correta e a cor, colorimetria, como que a gente vai fazer, estudar o fototipo dela, o pelo, se ela é uma pessoa mais arrojada, ela gosta da sobrancelha mais marcada, tudo isso vocês têm que ter na cabeça e saber já ali o que vai fazer. E aí a gente vem com a técnica correta, com a angulação correta e com a profundidade correta. Tem como a gente saber a profundidade correta? Não. Não tem, gente. Não tem. Provavelmente, quando as pessoas começam a estudar sobre isso, eles falam que é 0,1 milímetro, é isso? 0,2 milímetros, um negócio assim, né? Só que no dia a dia, a gente entende que não é bem assim. Cada pessoa ela vai ter uma espessura de pele diferente. Então, você vai ter que realmente obter experiência com os seus treinos, fazendo as clientes, para você entender que peles vão precisar de mais profundidade e outras peles menos, né? Então, é super importante a gente ter experiência, gente. Não tem jeito, não tem como pular etapa, não tem. Você vai aprender que é 0, tantos milímetros, mas não é para todas as clientes. E é super importante você aprender a verificar isso. Quando você faz um fio na pele da sua cliente, tenta esticar ele. Puxa, se ele abrir demais, você foi muito profundo. Se ele abrir de menos, ainda tá faltando um pouquinho. Você pode fazer mais de uma passada, não tem problema. Se tá, eu prefiro até que as meninas que comecem agora faça bem superficial, sabe, no começo, para você puxar ela, né, e ver quanto que falta, porque você vai conseguir ver se você puxar ela. Você já fez isso, Lari? Eu acho que ali eu fiz um vídeo. Ali a gente consegue ela pra gente dar a repassada. Isso é verdade. Então, meninas, é só treinando bastante, você vendo os resultados também, estudando, né? Óbvio, os tipos de pele que tem, as espessuras, mas nada como a experiência, né? Você fazendo cliente, porque sempre vai ter clientes e peles diferentes. Sim. Bom, então a gente falou de um tudo nessa live. Quero tomar o seu tempo, porque eu sei que hoje você tem. Não sei se você tem um dia de trabalho ou se você está descansando. Hoje é dia de gravação, menina. Tem gravação para fazer. Ai, legal. Bom, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, viu? Ai, eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite, por compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Ai, que Deus te muita coisa boa para você. E se Deus quiser, logo a gente se encontra. Olha só, já pensou que legal? Lari, eu que agradeço, minha querida. Foi um prazer enorme falar com você. Eu amo conversar sobre micropigmentação. Acho que foi uma conversa bem bacana. Se deixar, a gente fica aqui umas 5, 6 horas, meninas, falando sobre isso, porque tem tanta coisa para falar. Isso aqui não foi nem 1% do que
de tudo que é a micropigmentação, né, Lari? Mas eu espero sim que você tenha muito sucesso na sua jornada. Se você quiser, conta comigo para o que você precisar, tá bom?